Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Marcelo Taverneiro e hoje vamos explicar para vocês do zero, de maneira bem detalhada, de como você criar o seu próprio universo e elaborar uma trama brilhante. Então, sem mais delongas, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a aventura. Então, gente, esse foi um tema que muitas pessoas pediram pra gente num determinado tempo e eu, todas as vezes que eu olhava pra isso, eu pensava que eu já tinha feito vídeo sobre isso. E eu sentei na minha cadeira do computador, fui dar uma olhada nos vídeos e realmente eu não tinha feito vídeo nenhum algum pra isso. Então eu resolvi justamente falar sobre esse tema hoje e explicar pra vocês como vocês criam isso do zero. Portanto, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Que vão ser 5 dicas primárias para você criar o seu universo. E dentro desse mesmo vídeo a gente vai falar exatamente como você elaborar a sua trama principal para a aventura. Então, vamos para a primeira dica. A primeira dica que eu dou para todos vocês criarem um universo que seja conciso, é exatamente vocês situarem o gênero que vocês querem narrar ou escrever. Não adianta vocês quererem fazer alguma coisa e fazer completamente aleatório, a menos que vocês queiram fazer algo semelhante a Harry Potter. Se vocês pegarem exatamente a estrutura do Harry Potter, você vai ver que fala do medieval, que é dentro do universo da J.K. Ele fala do contemporâneo, que é quando as pessoas saem daquele universo, né, escondido da magia, e vão pro nosso. Ele narra o terror, porque ele faz protagonistas que sejam marcantes daquele meio. Elabora também máfias naquele meio, né, organizações e etc. Então a primeira coisa que você tem que fazer é situar. Eu quero narrar uma aventura de terror. Tranquilo, vou criar um mundo de terror. Que mundo você quer criar? É um mundo de Idade das Trevas? É um mundo que é contemporâneo, mas ele tem uma puxada mais Call of Cthulhu, aquele terror ali? O que você quer narrar? É um mundo medieval que é banhado em magia? Ou você quer simplesmente banhar, né, um mundo como se fosse um realismo, tipo Game of Thrones, que por mais que tenha magia, é datado por lendas. Então, por mais que o mundo seja fantasioso, ele torna-se a ser mais real que os demais mundos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se situar, para, na segunda dica, você criar o seu mapa. Na criação de mapas é onde você vai dar uma visão geral no que você quer. Eu vou contar para vocês a experiência de como foi criar meu mapa. Eu criei exatamente de maneira completamente aleatória, tá? Sério, não é recomendado fazer isso, mas é uma dica que eu dou para vocês. Porque eu sentei na frente do meu computador, queria fazer uma parada que ele fosse, né, interessante, então eu fiz só uma parte do mapa. Então o que acontece? Quando eu elaborei Garderion, né, Garderion eu chamei de O Continente. Aí ele é dividido em alguns países. Que interessante, quando eu fiz o mapa apenas de Garderia. Ou seja, eu comecei a delinear a borda do lado, deixei uma parte oceânica em volta. Eu, obviamente, sabia que deveria haver um outro continente por ele, do lado dele. Então, eu decidi botar ali, né, o Deserto da Perdição para fazer uma barreira limitadora dali. Dentro desse contexto que você vai criar o seu mapa, é altamente aconselhável que você ponha elementos que nós vemos no nosso mundo. Ou seja, ali você vai pôr montanhas, lagos, você vai posicionar, né, por exemplo, montanhas cercando um determinado lago. Obviamente que todo mapa que você for criar tem que ter base geográfica, né? Então você vai puxar um rio que ele seja de uma ponta, cortando, né, o mar até outra ponta. Esse rio ele desaguando no lago. Se você quiser fazer uma baía, né, que é exatamente aquela entrada do mar para certa parte, você vai fazer aquela baía. Vai pôr o porto, obviamente, né, numa região que seja mais movimentada, como por exemplo a capital. Então você puxa aquela capital mais próxima ao mar e isso vai andando. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é um pouquinho diferente dessa noção de capital e alguns outros países, porque aqui a gente queria passar a questão de urbanização para a zona rural. Ou seja, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, fica na costa. Ou seja, movimentação marítima, aviões, tudo tem aqui. Tudo. Acho que foi o JK que fez isso, não foi? Quando o JK quis expandir, né, a parte do Brasil, porque ele sabia que o Centro-Oeste era uma área que não era urbanizada, ele moveu a capital para lá. No seu mundo, se você quiser fazer isso, né, usar esse exemplo Brasil, você pode fazer muito bem. Se você quiser usar outro contexto, como por exemplo, eu quero fazer uma capital super movimentada, que tem um comércio com diversas posições do mundo, você vai pegar aquela capital e vai pôr numa zona que seja mais comercial, né? Como por exemplo a gente vê ali em Game of Thrones o Kingsland.
Kingsland é como se fosse uma subida de um morro, né? Mas logo do lado fica a Bahia. Ou seja, a capital ela tem que ter, necessariamente, né? Acho que fica melhor assim, uma área onde tem um comércio mais viável. Não adianta você fazer uma capital no meio do Acre, por exemplo, que não tem nada, né? Ali naquela parte que eu digo de volta, nos arredores, porque vai ficar distante do mundo. E a gente precisa que as mercadorias cheguem mais rápido, poupe esse percurso extremo. Então, localize seu mapa, faça as coisas direitinho. E outra coisa, quando vocês vão botar cidades, vocês podem posicionar cidades próximo a rios, tá? Isso era super normal na época, porque as cidades, né, muitas das vezes usavam recursos do rio, tanto para gerar renda como pescadores, tanto como exploração comercial, tanto para transição, como eu disse, né, geográfica. Ou seja, você precisava de um transporte mais rápido, que era da capital, para uma cidade, você usava o quê? Os rios. Então você botava lá a mercadoria no navio e vocês iam navegando naquelas águas até para uma cidade. Então você pode fazer isso. Dentro disso você pode botar fortalezas, lugares mais misteriosos dentro do mapa, e isso vai ser um pouquinho mais pra frente, mas aqui só situando uma parte do mapa que vocês podem fazer. A gente tem que lembrar muito bem que vocês podem botar também penhascos, e dentro desses penhascos, por coisas fantásticas, como por exemplo monstros habitando naquela parte. Dentro dos penhascos você pode botar também lendas de como abriu. Por exemplo, no meu mundo, a lenda diz que o penhasco que corta Vila Lobos, ele foi aberto por uma fissura, porque na criação do mundo, a deusa Tundar, com sua magia e tal, ela fez a água brotar dali, ou seja, foi a primeira nascente do mundo. E por que ele secou? Aí já é outra história que eu vou passar pra vocês num conto que vai vir posteriormente aqui no canal. Mas você pode, né, esmiuçar e abranger toda essa parte no meio do cenário. Dentro dessas dicas no meio da cidade, a gente tem que lembrar pra vocês que vocês não precisam escrever tudo sobre a cidade. Não é necessário vocês fazerem uma história gigantesca, sabendo muito bem que aquele universo ele tem que ser explorado. Ou seja, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sei que existe Minas Gerais, mas eu não sei como se comportam as pessoas de Minas Gerais. Se eu quiser saber como é Minas Gerais, eu vou procurar saber e eu vou encontrar. Então o ideal é que você deixe pontas soltas para que os próprios jogadores busquem. Ou seja, quando eu falo que em Gardelion, na capital, Irahorn, existe um rei dragão, e esse rei dragão, ele é um ser que há muito tempo atrás, ele matou um dragão e sacrificou ele para obter a alma dele, buscar a imortalidade, etc. É a história que eu sei da minha cidade, tudo bem. Mas isso não foi construído do nada. Eu, quando criei meu mapa, eu não quis fazer, vou falar de Irahorn. Apontei o dedo e falei, não, isso aqui vai ser dominado por um rei dragão e vai ser assim, 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 assim. Não, não é assim que a gente faz. Com o tempo as coisas vão caminhando, vão esmiuçando e o próprio enredo ele vai se encaixando uma coisa atrás da outra. E isso tem que sempre permanecer de pontas abertas, né? Por quê? Porque se você quiser falar da ponta, né, do mapa, que lá fica Vila Lobos ou fica o Principado Élfico, tem como você explorar depois. Então o que acontece? Quando você for fazer com que os seus personagens eles saiam daquele mundo para explorar algo novo, você não vai mostrar o mundo todo para eles. Você vai mostrar o trecho que eles vão. Eu criei um vídeo aqui que ele fala exatamente de como você criar suas primeiras aventuras. E ele fala exatamente que o modo perfeito de você começar a criar o seu mundo é você criar pequeno. Ou seja, você começa de vila. De uma vila você põe uma missão, né, pequena, vou matar um bruxo. Do bruxo eles descobrem algo maior e aquele mapa vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Até que o próprio narrador ele tem consciência do que seria aquele mundo. Ou seja, quando você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, você começa desenvolvendo a história da pessoa que está naquele meio. Ah não, eles estão em Sermacol. Tá, vou imaginar que é como Sermacol. Sermacol é uma cidade que ela é fixada numa montanha e ao redor dela tem pântanos. Essa montanha ela é um principado religioso que as pessoas que vão lá, muitas das vezes são clérigos, etc., que vão entregar tributo para os deuses. Ponto. O que mais as pessoas quiserem explorar dali, o mestre vai ter liberdade criativa para contar depois. Ou a pessoa que está escrevendo o livro, ele vai contar. Mas deixa que isso fique mais solto, sabe? Eu não preciso fazer a geografia inteira disso. Um livro que eu li que falava muito bem sobre isso é Reinos de Ferro. Cara, Reinos de Ferro eu comprei e eu quase desisti de ler ele. Porque no começo do livro ele só fala de história, 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 história. E isso se torna chato. Então, para você tornar algo mais imersivo, você tem que deixar as pontas soltas e com o tempo você explicando aos poucos. É bom que você ganhe tempo para criar o seu mundo devagar e não algo extremamente rápido.
A quarta dica que vocês têm que botar no seu mundo é exatamente como vocês criam divisões. Porque é isso que vai gerar naquele continente os porquês das crenças. Ou seja, você bota uma divisão que tal parte ele é dominado por uma raça, tal parte ele é adornado por outra raça, tal parte ele tem tal etnia porque foi explorado por tal situação. Mas você pode fazer isso no modo religioso também. Ou seja, pelos caras acreditarem num certo tipo de divindade, isso pode ferir a integridade dos outros. Ou seja, eles acreditam que aquilo ali é pecado, então eles não vão deixar que aquilo entre na deles. Aí você faz as divisões. Ou seja, de um lado fica um certo tipo de povo, do outro lado fica certo tipo de povo, de um lado fica um ideal, do outro lado fica o ideal. Um exemplo perfeito que eu tenho para criar isso era que no meu mundo existiam duas organizações que influenciavam a sociedade de modo sutil e criavam costumes nela. Eram os Bandara, que ficavam no lado oeste, e os Mahala, que ficaram no lado leste. Os Bandara eram responsáveis por grupos como Robin Hood, né? Ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Mas era um grupo que influenciava muito na sociedade, porque eles tinham contato direto com a sociedade, porque eles entregavam para eles. Ou seja, aquele grupo hoje em dia seria mais conhecido como um lado que visa o social. E do outro lado, o oeste, seria exatamente o lado que visa a parte capital. Porque os Mahala, quando eles vão abrir o contexto deles com a sociedade, eles roubam dos ricos e dos pobres, para eles. Não que o lado capital não faça isso, mas a gente pode constatar, né, que há exploração nesse meio. Ou seja, os Mahala muitas das vezes eles se infiltram dentro do governo, dentro de duques, dentro de organizações, e dali eles tiram o máximo proveito. Eles aumentam os juros, eles diminuem o preço de alguma coisa para aumentar outro, eles fornecem grupos de saques. Ou seja, ali a gente faz uma divisão, onde as pessoas do oeste não gostam de entrar pro lado leste porque pensam que pode morrer a qualquer momento. E as pessoas do leste tentam entrar no oeste, porque muitos querem fugir desse lado, né? E muitos também querem fugir desse lado porque, quer dizer, muitos querem entrar nesse lado porque querem roubar dos Bandara. Aí a gente cria uma divisão nesse meio. Nesse meio de divisões a gente cria divisões, né? Baseado em crença, baseado em política, baseado em pensamento, baseado em dinheiro e por aí vai. Isso fica ao seu critério. Então, agora vamos pegar esse cenário que vocês criaram e vamos dar vida nele. Vamos fazer um enredo bacana, um enredo maneiro que possa entreter tanto os jogadores quanto aqueles que vão ler a sua história, seu conto, até mesmo o seu podcast narrado. A primeira dica que eu dou para vocês para construírem isso é criar crenças, porque crenças determinam valores e valores determinam comportamentos. Nesse enredo que a gente vai falar de crença, a gente vai falar exatamente sobre teorias. Teorias de criação, teorias de aceitação. E aí vem os porquês do mundo. Dessa origem de crenças, você vai ver de um lado tem um povo que vai se comportar de tal forma e etc. Mas você criando a origem das crenças que for de um algo real, ou seja, você vai narrar obviamente a supremacia da crença daquele local, ele vai falar de um algo que está no extraplanar. Daí vai gerar mais e mais enredo para que você explore todo aquele universo. Também foi um vídeo que eu criei aqui e eu vou deixar um cardzinho para depois vocês assistirem, ou no final do vídeo vai ter alguma coisa também. Mas nessa parada de crenças é onde vai dar exatamente a vida. Porque se vocês quiserem pegar um algo do extraplanar e usar como componente para coisas que estão acontecendo no mundo, como cataclismas, situações, bonificações, etc., vai estar acontecendo ali. Ou se vocês usarem a lei do Caibalion, que fala que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, e o que está embaixo é semelhante como está em cima, o que está acontecendo na Terra pode estar ligado nos céus. Ou seja, se a Terra está sendo destruída porque um cataclisma pode estar acontecendo no divino. E daí, olha que trama brilhante. Os aventureiros vão ter que desbravar origens até tentar encontrar alguma coisa para eles serem transladados para o espiritual e tentar resolver isso. Vou dar mais uma dica para vocês criarem essa gambiarra toda da vida ao seu cenário. Dentro dessas coisas você vai criar protagonistas e antagonistas. Ou seja, heróis principais e vilões principais. Todo mundo é feito de modo dual. Por mais que a gente entenda, né, que o universo ele age, não existe um bem e um mal, mas sim ponto de vista, no seu mundo vai ter isso. Ou seja, a melhor situação que eu posso dizer aqui é nos contos que a gente narra aqui do universo de Garderion, que ele vai falar exatamente, né, que existiam no começo os deuses, um deus fez cagada que foi o Senhor da Morte, ele criou exatamente os Lords do Pavor. São 13 seres mais poderosos da Terra, semelhante muito a Cavaleiro do Zodíaco lá, aqueles sinistrosos lá, que o objetivo deles é destruir
o mundo para um bem maior. Olha que maravilha. Na concepção deles, o extermínio seria a causa para fazer renascer a vida. Ou seja, eles iriam destruir o mundo e iriam regovernar ele para acabar em o preconceito, a tolerância, aquela coisa toda. Por outro lado, tem pessoas que acham isso uma malignidade, tem pessoas que acham isso bondade. Então eles são vistos como vilões. Do outro lado, você tem os guardiões. Personagens que têm 1/3 do poder dos deuses, que não podem mais pisar na Terra por causa de um tratado celestial. Ou seja, os guardiões têm o objetivo, o dever e a obrigação de proteger o mundo. Então, muitas das vezes, os ataques que estão acontecendo em Garderion, as tramas políticas que estão acontecendo, eles são sempre em torno disso. O Xisundal querendo alcançar a fortuna, alcançar o poder, né, seja de forma bruta ou seja de forma sutil. De um outro lado, você vê os Bandara querendo fazer uma coisa, os Mahala conseguindo outra. Mas por trás ainda existe outra ordem, chamada os pacificadores. Os responsáveis emissários de Kadosh, ou seja, guerreiros, paladinos, clérigos, simpatizantes, que querem exatamente trazer a paz. Quando eles veem uma situação difícil, eles vão lá. Por isso que eles são considerados como lendas. São realmente exércitos, né? Como se fossem exércitos brancos, que eles vão lá quando eles veem uma situação iminente. Ou seja, se libertam lá demônios de alguma coisa, eles podem aparecer. Ou seja, nesse todo herói você tem que, nesse todo universo que você criar, o universo tem que ser dual, tem que ter polo. Ou seja, você cria algo bom e um lado ruim. Você cria um rei tirano e você cria do lado, né, uma revolução que seja por uma causa nobre e um protagonista dali que ele tem essa participação. Ou seja, criar histórias ou criar NPCs. Se você quer falar que, por exemplo, o rei dragão lá, o Daimon, ele é responsável por proteger a Horn, mas ele, por ser, né, ter uma consciência dracônica no meio dele, ele torna-se orgulhoso e etc. E muitos veem ele como mal, muitos veem ele como bom. Muitos vão querer matar ele para usurpar o trono. Ou seja, o mundo ele vai girar um tempo todo em torno do Yin Yang ali. Não existe bem ou mal, existem pontos de vista. Mas a sociedade vai fazer isso, vai estigmatizar. E você tem que fazer no seu mundo. Criem protagonistas e antagonistas. Criando tudo isso, crenças, valores, intrigas sociais, políticas... Ah, uma coisa muito interessante de falar para vocês. Se vocês criam intrigas políticas, vocês criam intrigas sociais. Se vocês criam intrigas sociais, vocês criam intrigas regionais. Ou seja, o que é ser político? A política ela foi criada na Grécia com um único intuito, que era afastar os homens da barbárie e resolver as coisas que antes seriam com guerra na conversa. Ou seja, tanto eu quanto você somos políticos, porque nós esboçamos o nosso pensamento no mundo. Guerra política, intriga política, guerra ideológica seria exatamente esse modo, né? Um modo de pensar que entra em atrito, em conflito com outro modo. E daí gera o quê? Intrigas sociais. De um lado você tem a galera que mora de um lado que acredita numa coisa, e do outro lado a gente vê que uma galera acredita em outra coisa. Ou seja, um lado não vai bater com o outro. Muitas pessoas desse lado vão ter preconceito com as pessoas que tem aqui, e as pessoas daqui vão ter preconceito com as outras que tem aqui. Ou seja, pode acontecer guerras, catástrofes, crises realmente, né? Do mercado fechar para determinada parte, não funcionar mais ali por conta dessas crises políticas e sociais. Das crises sociais, como eu disse, né, entram as crises regionais, como eu disse. Eu não vou negociar com um país tal porque esse país ele fechou o acordo com não sei quem. E não sei quem não é aliado nosso. Eu não vou fazer isso por conta da minha terra que é feito assim. Isso só acontece por causa de uma guerra ideológica. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, uma pensa de um lado, uma pensa de outro. Aí naquela intriga política cria uma intriga social, ou seja, ninguém se mistura naquele meio porque cada uma tem um modo de acreditar na outra. E daí cria uma guerra regional, né? Nenhum aceita o outro e se você entrar na minha área, eu vou te matar. Logo, quando você faz essa trama inteira girar, acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, você vai fazer com que o universo flua. Não vai existir só coisas boas no mundo, vai ter coisas que são maléficas, mas para que isso aconteça, deve haver pontas soltas. Nenhum arco da história é feito totalmente fechado. Por isso que na maioria das vezes, por mais que tenha historiadores que falam uma coisa, vão ter historiadores que vão falar outra coisa. Isso vai ser o tempo inteiro no decorrer da nossa história. Ou seja, as pontas nunca estão definitivamente concisas, fechadas. Tem gente que apoia a ditadura porque fala que não foi ditadura. Tem gente que destrói a ditadura porque fala que foi ditadura. Ou seja, as pontas nunca estão totalmente presas. Vão ter lados que vão olhar de um lado, vai ter lados que vão olhar de outro. E daí você continua dando continuidade nesse enredo que você quer criar. Você fazendo isso, os seus aventureiros ou protagonistas, se você estiver escrevendo um livro, eles vão caminhar num rumo
a um mundo que, por mais que ele tenha uma certeza, uma base, ele pode cair o tempo todo. Ou seja, se eu conto pra você que determinado fato aconteceu por causa disso, você pode descobrir que aconteceu por um motivo muito mais profundo, que simplesmente uma montanha, simplesmente ela está lá porque ela é uma montanha. A gente pode ver isso, por exemplo, em alguns livros, que a pessoa acha simplesmente que a sala tem apenas livros, e o camarada toca no livro, abre uma passagem secreta, ele entra naquela passagem secreta e tem um mundo totalmente escondido, subterrâneo e imerso naquele lugar. Então, deixe as pontas soltas. Se você fechar, infelizmente não vai ter motivo para os jogadores avançarem. Os jogadores vão saber de tudo. Então, não faça isso e sempre foque no que você quer. Se você quer, por exemplo, em determinado momento apontar para uma direção, cara, olha para aquela cidade e já lança a sua ideia e já começa a escrever. Uma dica importante é para você criar contos também. Ah, eu não sei criar contos. Tudo bem, faz assim, tracinho, Rei Dragão, tracinho, Tirania, tracinho, não sei o que. Automaticamente você pode criar como se fosse uma tabela do Excelzinho para falar o que aconteceu naquela região e etc. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, comentar o que você achou dele, deixar o joinha aqui e, por favor, vamos aumentar o número de seguidores desse canal. Muita gente tem falado muito disso, que não acredita que pelo conteúdo, fico até lisonjeado com isso, que o conteúdo do canal sendo tão bom, ele tem apenas esses números de seguidores. Então, compartilhem, mostrem para seus amigos e vamos falar um pouco que o RPG ele é muito mais que você falar, mas sim do que você mostrar o que é. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!